Olá, galera! Estamos aqui no nosso canal Reabilitação Consciente com mais um tema e dentro de um novo programa que é o método CDC, Corpo Desperto e Consciente. E você pode me encontrar no Facebook Reabilitação Consciente e no Insta Reabilitação Consciente. Hoje, com o nosso programa Método CDC, repito, Corpo Desperto e Consciente, estaremos aqui apresentando o tema neuromodulação, a arte de comparar. A neuromodulação, ela é uma das 4 etapas de cura da neuroplasticidade, no qual o método CDC ele utiliza essas etapas para realizar um caminho competindo com a sua dor, um caminho competitivo com a dor crônica, no qual a evidência é ficar sem dor em 4 meses e como você pode retornar à sua vida diária e laboral. Então, esse processo que nós iremos explicar agora, a neuromodulação, ela também trabalha com a neuroestimulação. E a neuroestimulação eu já dei aí, vou deixar aqui um linkzinho da nossa aula de neuroestimulação, no qual eu utilizei a caminhada consciente, né? E aí ela também trabalha juntamente com essa etapa. A luz solar, a vibração, o movimento. E a neuromodulação, ela altera a atividade elétrica cerebral, aumentando ou diminuindo a excitabilidade do sistema nervoso e desta forma corrigindo os padrões anormais de funcionamento do sistema, ativando uma nova rede neural ou maximizando o funcionamento cerebral. Isso significa que, porque o estímulo doloroso ele é excitado, é um estímulo que se repete, é um estímulo que você memoriza esse caminho, você cria um caminho e não é somente pelo processo articular, não é somente pela, vamos dizer, pela lesão articular progressiva e degenerativa que está aí com você. Não é somente isso. Nós sabemos que existem 2 processos, ok? Estou sempre marcando isso para você interagir com o que o método realiza. Então nós sabemos que a dor crônica, ela envolve áreas cerebrais responsáveis pela emoção, percepção, planejamento motor, comportamento e memória. Eu vou estar falando um pouco dessas áreas para você e depois a gente retorna ao conceito de neuromodulação. Mas é para você interagir com esse processo. A dor crônica, ela é uma doença por si mesma e ela atua em 16 áreas cerebrais. Eu vou citar algumas aqui para vocês interagirem com aquela área, a sua função e a dor também é processada ali. Ok? E aí vocês vão estar entendendo que não é somente aquela protusãozinha que me faz sentir dor ou artrose facetária que muitas vezes vem aí na sua ressonância magnética e que você vai para a fisioterapia, realiza a fisioterapia e isso vai dando mais processos de dor e ninguém sabe o porquê. Então eu estou aqui, Patrícia Rocha, fisioterapeuta empenhada na metodologia Corpo Desperto Consciente para trazer você nesta compreensão, para compreender que existe um caminho, um novo caminho. Então vamos dar uns exemplos das áreas cerebrais, ok? Principais áreas do cérebro, elas são 16 em torno, mas eu vou dar algumas aqui que eu possa lembrar que são mais curiosas para compreender e saber, né? A gente saber, simples assim. Então, tipo, uma que você utiliza, que é a somatosensorial, ela é os mapas sensoriais do nosso corpo. Eu já falei bastante sobre isso daí, quem está me seguindo está sabendo que eu já expliquei essas áreas. E dentro dessas áreas nós temos também toda a dor, é porque sem os 5 sentidos, certo? Temos os 5 sentidos na somatosensorial. Então ela também processa a dor, essa área, mas ela
processa também o tato, a sensação de temperatura, a sensação de pressão, a sensação de posição, a sensação de vibração do seu corpo e de tudo que está em torno de você, né? Quando você sente essa sensação de vibrar e a sensação de movimento. Tudo dentro desse contexto, quando realiza com você e você percebe esse estímulo, faz uma transdução, né, todo aquele caminho do processo de estímulo e percepção, e aí você percebe nessa área somatosensorial de todas essas funções, você também processa a dor, ok? Então a dor por si mesma, a dor crônica, ela é uma doença. Então vou agora continuar com esses exemplos para vocês entenderem o que está acontecendo aí, tá bom? Então tem a área pré-frontal, essa área que também processa a dor, né? E tem uma função executiva, criativa, ok? É a área criativa, então da criatividade, planejamento, empatia, ação, equilíbrio emocional, e não o equilíbrio do corpo, o emocional e a intuição, essa área. Então agora a gente está falando, vamos falar do cingulado anterior. O cingulado anterior, sabe no cérebro, aquelas voltinhas assim, aquele se chama cingulado. Então é um outro lugarzinho que processa a dor, certo? E ele processa também o controle, o autocontrole emocional. E detecta conflito, como quando você detecta que algo não está bem com você, quando você começa a detectar que aquela discussão gerou um conflito no ar, aquela sensação, tem uma área no seu cérebro para perceber isso. E essa mesma sensação é no qual você detecta que tem um conflito, também você tem esse autocontrole emocional, né? E aí você detectou que tem um conflito, você tem que se controlar com aquela emoção e também ele resolve os nossos obstáculos e nossos problemas. Então o cingulado anterior, ele serve para isso. E o lobo parietal, que é uma outra região da cabeça, que é essa aqui, ó, posterior, né? O lobo parietal posterior, essa região da cabeça, também ela processa a dor. E ela também tem uma função sensorial, a de perceber, né? Percepção sensorial, visual, auditiva e o neurônio espelho, tá? Esses neurônios que disparam quando a gente vê uma outra pessoa comendo chocolate e te dá vontade de comer chocolate. Que sorvete delicioso, e você tá ali passeando na rua, para na sorveteria porque te deu vontade, porque você viu, observou outras pessoas tomando sorvete. Você reconhece o que já conhece. E aí você quer, vai ao neurônio espelho, você quer ir lá tomar um sorvete, por exemplo, tá? A localização interna de estímulos, né? Localização externa do espaço onde a gente encontra tudo isso, essa zona aqui, ela percebe. Não é muito interessante isso? Por isso que é tão bom o conhecimento, a gente vai descobrindo que nós somos um carrinho e que essas peças, quando consciente você souber utilizá-las no seu tempo, espaço, o seu ambiente, as suas experiências, e aí você aciona isso através da neuroplasticidade, você é um ser plástico o tempo todo, nada é constante. Olha que céu é esse, olha essas luzes, essas cores são magníficas, né? Gera um estado suave, um relaxamento, né? A natureza, ela brilha aos nossos olhos. E continuando com a zona cerebral, com essas áreas do cérebro que também detectam dor, e por isso que a gente tem uma dificuldade de estar vivendo numa paz, numa tranquilidade, no processo de uma dor crônica, né? A área motora suplementar, ela gera a dor também, ela processa a dor e ao mesmo tempo aquele movimento planejado. Você sabe como limpar a sua casa, passar um aspirador, pentear seu cabelo, trocar uma roupa, né? De novamente os neurônios espelhos. Então é uma zona na qual você planeja
mas também processa a dor. Então, o estresse do planejamento aciona a dor, ou a dor aciona diminuir o modo de planejar coisas, certo? Eu deixo sempre essas questões para vocês pensarem. A amígdala não é essa amígdala. Nós temos duas amígdalas no corpo. Uma é da garganta e outra é no cérebro. E a amígdala, ela também processa a dor, a emoção, né? A memória da emoção. Ela tem uma reação emocional, o prazer, novamente a visão, o olfato, as emoções e extremas, e uma coisa muito legal, o seu juízo. Eu já cuidei de um paciente que ele teve que retirar a amígdala por um processo da epilepsia, e eu tive que cuidar dessa cabecinha sem uma área temporal, que é a memória imediata, e sem a amígdala. E o que acontece? Não tinha medo, né? Olha, não venha de carro para fisioterapia. Para ele, por que não posso vir de carro? Não tinha lógica, né? Eu falei, não, se você está sem seus reflexos, com a cabeça demasiada, você está sem reflexos, não tinha uma lógica. Por que eu tenho que obedecer isso? Por que não quer que eu vá ali? Falaram que é perigoso, porque eu não acho nada de perigoso. Então você perde o seu juízo. Então olha aí, uma pecinha para você ter juízo, né? Às vezes tem gente que eu acho que não nasce com ela, né? Então essas são as áreas cerebrais. E tem também a ínsula, vou falar dela porque ela segura a amígdala. Então assim, ela acalma a amígdala, né? Ela restaura essa conexão do pânico. Porque a amígdala, ela também é responsável pelo medo, né? Você entra num processo de um medo muito grande e você aciona ela, e aí vem a ínsula e fala assim, calma, que o bicho-papão não existe, acende a luz. Então a ínsula, ela faz isso com a gente, e ela gera uma autoconsciência emocional, né? Ela se conecta quando tem um toque sensual, ela tem as emoções e as sensações no corpo, né? Esse processo de você também não gostar de algo, né? E isso tudo é uma área de extrema utilidade e que você está usando ela o tempo todo, se você perceber. Então a gente também tem o córtex órbito-frontal. Esse está lá atrás e aqui na frente. Órbito é o orbital, aqui atrás e na frente, tá? É um córtex, é a parte superior assim da cabeça, mas é por dentro. Esse córtex, né? Onde tem tudo, o sistema central ali, né? A cabecinha assim, é o sistema central, a galera de cima, né? A superioridade aí está no córtex. E ela faz o quê? Uma avaliação, ela também é processador, mas ela avalia se algo é agradável ou desagradável, uma empatia, uma compreensão, uma sintonia emocional, se você sente o ambiente, seu estado, como é que está com aquelas pessoas, entendeu? E o hipocampo, né, que a gente fala isso na neuroestimulação, o hipocampo é aquele que transforma a sua memória curta em memória de longo prazo, então ele ajuda a estocar as lembranças de dor, de sofrimento, não somente da felicidade, mas as memórias de dor e sofrimento. Então ele é trabalhado, quando eu passei a caminhada consciente, ele é bem trabalhado no momento que você caminha, dando essa consciência para o corpo como um todo. Tá joia, galera? Então a gente vai voltar para um processo que, o que acontece, onde que eu vou colegando as coisas. Então essas 4 partes que nós temos da neuroplasticidade, elas ajudam nessa cura, e vocês estão tendo um conhecimento das áreas cerebrais para vocês reconhecerem no momento que que eu estou aqui explicando, onde isso mexe, como isso se mexe e o que é essa questão de competição. Então eu vou voltar no significado de neuromodulação, para você entender o princípio. A neuromodulação, ela altera a atividade elétrica cerebral.
ela aumenta ou ela diminui a excitabilidade, desculpem, a excitabilidade do sistema nervoso. E desta forma vai corrigindo os padrões anormais de funcionamento do sistema. Se o princípio de que as sensações dolorosas não dependem apenas da natureza, da intensidade do estímulo, né? Trata-se de uma experiência multidimensional que vocês estão entendendo agora, composta de aspectos emocionais, sensoriais e cognitivo. Então, dessa forma, a compreensão da dor crônica deve abordar o conceito de aprendizagem, do estado emocional e motivacional, além do mecanismo de memória. Este aprendizado, o que é? É um processo que pode acontecer, que ocorre a qualquer momento da sua vida com todos os indivíduos. Proporciona algo de novo e vai modificando o comportamento de acordo com o que foi aprendido. Isso daí já faz com que você compreenda o processo de onde e como essa dor invade, carrega, penetra, compreende e não te deixa seguir em frente. Ela não te deixa seguir em frente. O aprendizado, ele é a aquisição desses conhecimentos, gerando assim a capacidade de guardar e integrar todo isso que você recolheu para você utilizar posteriormente. Então, lembrem dessa frase, o cérebro só reconhece o que já conhece. O cérebro só conhece o que já reconhece. Durante esse processo, ocorrem modificações nas estruturas e no funcionamento das células neurais e de suas conexões. Entendem como é que a gente aprende a ler, como é que a gente brinca com aquelas questões. Escravos de Jó, jogar para cá, Xangá, tira, põe. O que tem? Decorar palavras, ao mesmo tempo fazer movimentos. E quando as crianças brincam, essas mobilidades a gente chama na fisioterapia, tem uma palavrinha feia que só, eu vou até fechar o olho para tentar falar ela, é diadococinesia, né? Que quando tem um problema nessa palavrinha encrenca, é a incapacidade de você fazer o lado esquerdo, direito, de você comparar, de você modular, ou seja, cada aprendizado, cada momento que você aprende algo e você experiencia algo, você coloca em ação, consciente o que você aprendeu, você muda suas células neurais. Ficou mais simples ainda para entender a neuromodulação? É isso. Você modifica seu cérebro através do que você experimenta. E o que você experimenta? Então, essas célulazinhas e suas conexões, bem como o crescimento de novas terminações sinápticas e um aumento das áreas sinápticas funcionais, e isso vai fazer com que você tenha uma quantidade enorme de neurotransmissores. Vamos aprender coisas? Estou aqui para isso, para ensinar. E a reabilitação física, né, entre outros fatores, tem como objetivo favorecer esse aprendizado ou reaprendizado motor. Se eu não conseguir, tento de novo, essa repetição, que é um processo neurobiológico pelo qual os organismos eles modificam a parte temporária ou definitiva, depende do aprendizado. Se ele tem um objetivo de chegar até aqui, com aquilo você pega e chega mais na frente, então foi temporário, certo? Mas se ele termina aqui nessa construção desse ato, dessa atitude, dessa ação, aí ok, você definitivamente, suas respostas motoras, melhorando seu desempenho como resultado na prática. Isso tudo requer mais neurônios. Olha onde nós podemos produzir ainda mais neurônios. Então a prática ou a experiência, elas promovem também modificações na representação do mapa cortical, que é onde está o braço, onde está a perna, onde a sede central do controle do ser divino e maravilhoso funciona. Gente, é muito fácil neuromodular, é muito fácil trabalhar com isso.
Então, a gente vai contar aqui uma história de um cientista aí, ele é o Pascual Leone. Ele fez uma pesquisa junto com outras pessoas, né? E a ciência revelou que toda aquisição motora, por exemplo, ele estudou os pianistas, estudou as pessoas que usam braille, ok? Aquele que o cego lê com o dedinho. Então ele fez o quê? Ele mapeou o cérebro antes, durante e depois, toda uma aquisição motora, reorganizou as equipes e os grupos e foi lá. E ele observou que a musculatura do pianista trabalhada, os extensores trabalhados, né, que ele tem que fazer, ele observou que no cérebro essas áreas aumentavam. Ok? E depois, esse do Braille, ele conseguiu detectar que essa área cerebral que faz o seu dedinho funcionar era maior do que essa aqui que ele não utiliza para ler. Então, essas aquisições, ele viu que verificou esse crescimento e era somente de um lado, porque esse é para esse é para esse. Então, qual que ele usava? Então, ele viu bem específico, ele notou essa mudança no mapa cerebral. Ele viu que um dos meios de funcionamento da neuromodulação é por isso, é por restabelecimento do nível geral de estimulação do cérebro, agindo em 2 sistemas subcorticais. Porque ele observou que à medida que essa área do dedo representa lá do outro lado também. Então isso teve mudanças, ok? Bilaterais. E isso existe 2 modos para ativar a neuromodulação. E isso é muito interessante. O primeiro sistema de ativação neuromodular, ele apresenta 2 sistemas, eu vou explicar para vocês agora o primeiro. O primeiro é o sistema de ativação reticular. Quem é ele? Ele participa da regulação do nível geral de estimulação, ou seja, ele restabelece, ele ajuda o cérebro a restaurar seu próprio suprimento, né? Ao qual recorrerá para ampliar a cura na área cerebral, e isso através de como que isso funciona. O SAR, Sistema de Ativação Reticular, fica alojado no tronco cerebral. Eu tenho a língua, atrás da língua, 5 centímetros está alojado, e no final da medula e na base do crânio é onde eu encontro o tronco cerebral. É importante vocês saberem porque ele está muito pertinho da gente, a gente pode tocar e massagear ele praticamente, tá? Então, ele o tronco cerebral é por onde passa todos os grandes nervos, entendem? Todas as redes dos fios da cabeça desce, passa, então todas as informações são conectadas nesse lugarzinho. E o sistema de ativação reticular, ele funciona como um filtro. Isso aí, ele funciona como um filtro. Ele é capaz de energizar o resto do cérebro e regular o ciclo de sono e vigília. E é uma rede de neurônios, entenderam isso? E que estas informações, umas entram, outras são bloqueadas pelo filtro que é você. É muito interessante, porque a mente gosta de ver e ler tudo o que acredita, tá? Ela gosta dessas informações, porque isso nos deixa num lugar de conforto, isso nos coloca num processo que é mais confortável pensar assim. Então você constrói a sua realidade conforme o que você gosta. Qual é o problema? Certo? É o aprendizado que modifica tudo isso, é a sua atitude diante da experiência que modifica tudo isso, é a sua atitude consciente que modifica tudo isso. Alguém te ensinou isso? Nem a mim. Eu estou aprendendo com vocês, estou aprendendo a cada momento do meu dia, ok? E o que acontece? Vamos voltar aqui ao raciocínio. Então, se a mente gosta, né, de ver e ler tudo que ela acredita e isso nos traz naquele lugarzinho de conforto, o que acontece? Tudo isso é um estresse de informação.
É muita informação. Vocês já viram tanto de informação que vocês estão tendo ao dia? Tudo isso é um estresse de informação para o seu cérebro. E literalmente, se você introduzir tudo sem esse bendito e maravilhoso filtro, literalmente sua cabeça explode. Depois que literalmente você explodiu a cabeça, né? Ele funciona por comando, entendeu? Então, se você der o comando, é isso aí. E ele funciona o tempo. A sua mente só reconhece o que conhece. Ele funciona o tempo todo. Tudo no universo é criado 2 vezes. Prestem atenção. Tudo no universo é criado 2 vezes. O que você pensa, você vê. Incrível, adoro esse ponto. O que você pensa, você vê. Ele pega o que você está pensando e mostra isso para você. E mostra isso para a sua realidade. Então, o que você pensa, você cria. Porque é o que você vê, certo? Você experimenta a sua realidade através do seu filtro. Então, vale mais a ação que a teoria. Algum professor para você já disse, gente, 90% ação e 10, 8, 7% só de teoria? Vocês já ouviram isso? Pois é, porque a ação te coloca numa experiência. Ele funciona por repetição, certo? Então, ele não sabe o que é ruim ou bom para você. Se você tocar o cotovelo na parede e terminar com seu namorado, para sua mente e cérebro é tudo igual. Você identifica porque você conhece, você vai e identifica quem é o cotovelo e quem é o namorado, entendeu? Então ele não sabe o que é ruim e o que é bom. Ele vai lhe dar exatamente o que você está pensando, como você pensa. Como você pensa. Dê mais informações boas para você recuperar a sua saúde. Vamos colocar a saúde agora em pauta? Eu quero ser feliz e saudável, pois eu sou um ser simples, divino e maravilhoso. Eu quero ser saudável. Eu sou um ser saudável. Quanta saúde eu expresso em meus movimentos e quantas experiências de saúde eu realizo para o meu dia. Então, seja esse cérebro saudável, seja sempre você sendo corajoso, disciplinado, você tem um foco, você tem um objetivo a chegar. Então, se você é editado pelo seu subconsciente, pelos seus paradigmas, que tal você exercitar mais, né? E realizar mais coisas, acionar mais a sua vida do que só ficar pensando em fazer algo. Então, temos um exercício para isso. Temos um exercício de visualização. E já excitei demais o seu cérebro agora. Vamos pegar esses exercícios de visualização num segundo vídeo, no qual eu vou dar a segunda ferramenta que ativa a neuromodulação, e nesse segundo eu explico tudo isso e mais os exercícios de visualização do SAR, que a gente vai estar aprendendo lá. Se você gostou desse vídeo, compartilhe o nosso canal Reabilitação Consciente. Estou no Face, Reabilitação Consciente, no Insta, Reabilitação Consciente. Não tem como não me achar na Reabilitação Consciente. Então clique abaixo e compartilhe, se inscreva. Vamos ajudar ao autoconhecimento, vamos aprender mais sobre quem somos e como podemos sair da dor e ficar sem ela e criar um caminho para essa competição. Vamos lá? E não se esqueça de fazer um teclar nesse sininho que aparece, porque assim, todo momento que eu realizar um novo vídeo, um novo aprendizado para vocês, com uma quantidade de conhecimento e ação, vocês vão poder estar sendo notificados. Vocês vão ter uma chamada e saber que a reabilitação consciente com o método CDC está apresentando algo de novo.